Atenção, isso é apenas uma creepypasta e a consequência da imaginação coletiva produzida pelos usuários da internet. Um conteúdo que existe desde o início da web. Em síntese, são histórias de terror que se tornam obsessões coletivas, justamente por brincarem com a noção do que pode ser real e o que pode não ser. Eu estava com tédio, não sabia o que fazer. Eu estava assistindo TV até que apareceu que iria ter episódio novo de Os Simpsons e era a seguir. Esperei. O que eu estava assistindo estava quase acabando. Eu gostava muito de Os Simpsons. O episódio começou como sempre mostrando o sofá, mas uma coisa estava estranha. Nenhum dos Simpsons veio e a TV dos Simpsons estava cheia de sangue e nada estava escrito na TV. Tive que continuar a ver pois me esqueci onde botei o controle e eu vi Marge cortando alguma carne na cozinha. Já na outra cena vi Homer no sofá assistindo TV, já Bart e Lisa estavam dormindo. Até que, numa das janelas da casa vi um homem com roupas de criminoso. Eu fiquei com medo pois isso não é comum nos episódios de Os Simpsons. A tela da minha TV ficou travada. Logo depois a minha tela destravou e vi Homer e Marge caídos no chão com muito sangue, esfaqueados. Depois vi Bart e Lisa chorando na frente de 2 caixões nomeados. Marge e Homer. Logo depois Bart e Lisa olharam para a tela chorando sangue com os olhos pretos e caíram no chão. Minha TV travou novamente e apareceu mais um caixão nomeado Família Simpson e o episódio acabou. Esse foi o mais assustador que eu já vi. Cuidado se ver o nome Família Simpson no nome do episódio. Não veja. Relato 2 The Bart. The Bart, a morte de Bart Simpson. The Bart é um mito de internet que surgiu no começo de 2010, quando foi postado no site Creepypasta. Trataria-se de um suposto episódio perdido de Simpsons, que nunca foi ao ar, de forma similar à primeira versão de Numa Noite Encantada, que também não foi ao ar. O áudio é totalmente distorcido e a animação, precária, também como na primeira versão de Numa Noite Encantada. Trata-se, na verdade, de uma montagem que utiliza as cenas de episódios antigos, tais como Bart, o General, além de curtas como Funeral e o Aquário. Em outra versão, também falsa, Homer teria estrangulado Bart até a morte. Mas vamos falar sobre esse episódio. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio perdido foi totalmente escrito por Matt Groening, N/T, criador da série. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir estranho. Ele estava muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que estava presente na época os deixa bravos, e te proíbem de mencionar qualquer coisa a Matt. O número de produção do episódio era 7G44, o título era The Bart, Bart morto. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os faz quererem fazer qualquer coisa para impedir você de se comunicar com Matt Groening. Em um evento, eu o segui depois que ele falou com a plateia, e eventualmente tive a chance de falar com ele sós quando ele saía do prédio. Ele não parecia triste por eu tê-lo seguido, provavelmente esperando um encontro típico com um fã obsessivo. Mas quando mencionei o episódio perdido, toda a cor desapareceu do seu rosto, e ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, sua voz soou como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele, e deu para mim. Ele implorou que eu nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha um endereço de um website nele. Eu prefiro não dizer qual era, por razões que você verá em um segundo. Eu coloquei o endereço no meu browser, e fui para um site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarelo, um link de download. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Restaurar o sistema não funcionou. O computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, eu copiei o arquivo em um CD. Eu tentei abri-lo no meu computador agora vazio, e como suspeitava, havia um episódio de Os Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro episódio, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa. Se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, N/T, último episódio da primeira temporada, mas o primeiro a ser criado, conta sobre Bart e Lisa tendo de lidar com uma babá bandida. Era similar, mas menos estável. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava um pouco diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa parecia ansiosa, Bart parecia ter ódio e raiva genuínos pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo em uma viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava aprontando, como se esperava. Entretanto, quando o avião já estava a mais ou menos 15 mil metros de altura,
Bart quebra uma janela e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo da animação do mundo de Os Simpsons representaria a vida, e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter de animá-lo, e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico de seu corpo morto. O ato 1 termina com a imagem do cadáver de Bart. Quando o ato 2 começa, Homer, Marge e Liz estão sentados à mesa, chorando. O choro continua e continua, fica mais doloroso. Isso é muito realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a decair quanto mais eles choram, e você pode ouvir murmúrios aos fundos. Esse choro se estende por todo o segundo ato. O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara. Homer, Marge e Liz estão extremamente magros, e ainda sentados à mesa. Não há sinal de magia ou dos animais. Eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield está totalmente deserta, e enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais e mais decrépitas. Todas parecem abandonadas. Quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente de sua lápide, parecido com a cena final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo. Eventualmente eles param, e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. De acordo com alguns resumos, Homer conta uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que vi. Não se pode entender o que Homer fala. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais dos Simpsons. Alguns ninguém tinha ouvido falar em 1989, outros nem ainda haviam estado no programa. Todos possuem datas de morte neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão de quando eles deveriam morrer. Você pode tentar usar as tumbas para prever a morte dos convidados especiais dos Simpsons que ainda estão vivos, mas tem algo de muito estranho na maioria daqueles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia. Anos depois, logo após o lançamento do filme dos Os Simpsons em 2007, a empresa decidiu fazer um novo contágio de episódios produzidos até aí e deram ordens a um grupo de novos funcionários para fazerem e eles repararam que a primeira temporada era a única que não tinha Treasure of Horror, que são episódios com cenas perturbadoras e macabras. Oficialmente, isso foi pensado a partir da segunda temporada, mas talvez seja mentira. Talvez haja um na primeira temporada e que talvez seja o de Bart. Vai dormir bem hoje à noite. Espero que não tenha um pesadelo. Um feliz Halloween pra todos vocês.